eu falei na integração, eu não sei. Eu falei com as mestras que estavam tendo concurso e tal, de um dinheiro. Aí eu falei que eu estava precisando, que eu ia fazer um exame e... Não, que eu tinha feito um exame e constatou que eu estava com CA, né? Um CA do colo do útero, para vocês verem, né? Aí daí começou a luta das mestras aqui do Ceará, se juntaram todas, fizeram um movimento. Aí a integração também foi também que me ajudou, alguns mestres, eu acho que a maioria, né? Contramestres, as pessoas, foi uma revolução, assim, foi uma coisa muito linda que eu achei, da parte do pessoal da capoeira, né? Por se juntar, pessoas de outro país, também se sensibilizaram e me ajudaram. Eu sei que eu consegui fazer o tratamento, né? Eu não gosto nem de lembrar que eu fico emocionada, porque o que eu passei foi um processo muito doloroso, certo? Muito constrangedor, assim. Não gosto nem de lembrar, porque é difícil. Fiquei com sequelas também, né? Tem algumas sequelas, eu estou começando a fazer alguns movimentos agora. Eu fiquei travado, não conseguia nem gingar direito, eu conseguia. Mas graças a Deus agora eu estou começando. Estou falando só um resumo para você, porque se eu for falar mesmo tudo, eu vou começar a chorar de novo, não dá certo. Eu quero só viver a alegria que Deus me salvou, né? E pronto, é só isso. Boa, mestra, boa. Mas é para a senhora entender que a sua batalha, a sua luta, foi a nossa luta também. E a sua história, através da sua história, do que você passou, a gente conseguiu ver que a vida vale muito mais do que qualquer outra coisa, do que qualquer intriga, qualquer coisa que você tenha. Através de histórias de pessoas que a gente conhece, a gente começa a ver a vida com outros olhos, a gente começa a ver as pessoas com outros olhos. Então você foi inspiração para muita gente. E essa mobilização não é à toa, não. A capoeira, gente, é isso. A capoeira é isso. Dá as mãos e ajuda, seja lá quem for. Para mim, a capoeira é isso. Eu vou fazer uma pergunta para a nossa mestra. Não está no script, tá? Essa pergunta. Não está no script. Mas eu vou fazer, que eu tenho vontade de perguntar isso a ela. A hora é essa. Mestra Roberta, como é ser a primeira mestra formada do nosso grupo, que é tão grande, que tem tantas meninas, que tem tantos meninos que já foram formados? Fala pra gente um pouquinho como é ser essa mestra aqui no nosso grupo, representando essa bandeira da ala feminina da Fundação Arte Brasil, e ainda ter esse grande homem forte aqui do seu lado aqui. Mas Pedro, como é que é? Diga aí como é que é o negócio com ele. Passa aí a emoção pra aqui também, que eu tô querendo saber. Eu estou toda me emocionada. Eu pensava que ia dar pergunta. E da pergunta também. Gente, eu sei que às vezes a gente parar um pouco, conversar e tudo, foge um pouco do que a gente está acostumado na capoeira, porque a capoeira pulsa movimento, né? Pulsa energia, pulsa esse contato. Mas eu penso que momentos como esse aqui, de reflexão, também faz a gente parar um pouco, refletir, né, sobre nós mesmos, sobre a capoeira, enfim. E aí, nessa pergunta da Anisa, tem momentos, né, que a gente se enche de soberba, de orgulho, isso é típico do ser humano, né, que a gente se acha importante, mas aí momentos como esse aqui e muitos outros do nosso dia a dia faz a gente perceber que não é uma coisa tão positiva assim. Na verdade, não tem nada de positivo. Porque melhor seria se tivesse eu e mais 30 do jeito que tem o mestre Pedro e mais 30 mestres. No fundo é isso. Tá? E assim, sem
sem demagogia nenhuma, porque como eu acabei de relatar, a gente tem momentos de soberba e de orgulho, mas a gente precisa de momentos como esse, precisa de passar por dificuldades, precisa chegar perto das outras pessoas, mesmo que não seja fisicamente, mas se conectando de alguma forma, né? E às vezes a gente passa por essas dificuldades por meio de uma doença, ou porque se desempregou e ficou numa situação mais difícil, ou porque agora a gente tem 1, 2, 3 filhos e a dinâmica já é um pouco diferente, ou porque o relacionamento não deu certo e a gente teve que mudar a nossa dinâmica. Enfim, a gente vai passando por aprendizados, por dificuldades, e eu digo para vocês que, com toda certeza, o meu desejo é que a Keliane, que está aqui como cerimonialista, a Smofete, que esteve como mediadora, a Lobinha, que esteve aqui lendo uma mensagem, que a Nisa, que está aqui fazendo essa mediação, que elas realmente, e tantas outras, sejam protagonistas e que daqui a pouco estejam na graduação de mestra. Mas não simplesmente pela graduação de mestras, mas é porque elas se sentem autoconfiantes para jogar na roda de capoeira, para falar sobre capoeira, para estar aqui pegando no microfone, conversando com a gente, enfim, não se sintam melhor nem pior do que ninguém, porque nós não somos melhores nem piores do que ninguém. Nós temos experiências diferentes, vivências diferentes, e a gente se dedica um pouco mais para uma coisa, um pouco menos para outra, e por isso às vezes a gente conquista um título de mestre, outros conquistam um título na medicina, outros de professora, outros de uma pessoa que cuida muito das pessoas que estão à sua volta, uma excelente pessoa lá que é o braço direito da família, enfim. A vida, ela não tem receita e a gente não vive para ensaiar, ela é real. E a gente tem que começar a se perdoar pelos erros, pelas falhas. É claro que quando a gente vai tocar um instrumento, cantar uma música ou fazer um movimento de capoeira, a gente quer que seja da melhor forma possível. Mas ele só vai ser da melhor forma possível se eu começar fazendo meio torto, se eu começar errando porque eu estou nervosa. Eu ensaiei 10 vezes, mas foi a primeira vez que eu fui fazer lá junto de todo mundo, então é natural que eu não saia direito. Mas aí eu tenho pessoas que compreendem isso, porque também passaram por isso. E aquelas pessoas vão me ajudar, vão me apoiar, vão até elogiar. E eu acho que é isso, sabe? Eu acho que não é sentimento, é um sentimento. Eu tenho eu me sinto hoje numa missão, de quando eu olhar, a minha missão hoje é, daqui a poucos anos, ter mais, no mínimo, 5 ou 6 do meu lado como mestre, senão eu não estou fazendo nada aqui. É mais ou menos isso. Obrigada, mãe. Obrigada, mestre. Agora a pergunta vai para a mestra Índia, né? Não é tão difícil não, mestre, eu sou uma boa pessoa. A nossa convidada especial, né? Mestre, fala para a gente um pouco da capoeira de Mato Grosso e dos lugares que você vem visitando e nos deixa uma mensagem. Capoeira de Mato Grosso é massa também gosto. Não, tá ao vivo. Também tá online. Boa noite a todas, né, como a professora ensinou ali, né, e a todos, e a todes, e a todas as condições que agraciarem as demais pessoas. Meu nome é Mestre Índia Tachara, eu sou paulista, aí, por algum acaso, né, meu marido teve a sorte de encontrar, né, uma esposa capoeirista e ele levou para Minas Gerais, né. Foi o primeiro assédio que eu tive na capoeira. Eu fui assediada e fui morar em Belo Horizonte. Estou brincando, gente. Eu iniciei a capoeira na década de 90
tive o prazer de conhecer os grandes mestres de São Paulo, mestre Joel, mestre Almidas Areias. Eu venho da linhagem da Capitães de Areia também. E em 2003 eu conheci o meu companheiro, o mestre Mão Branca, e iniciei minha trajetória dentro do grupo Capoeira Gerais. Nesse processo, eu saí de São Paulo, eu já tinha 250 alunos. Quando eu fui morar em Belo Horizonte, eu virei a esposa do mestre. Então, ninguém perguntava quanto tempo eu tinha de capoeira, o que eu tinha deixado para trás. Eu fui uma joia que o mestre descobriu ali e estava trabalhando. Por que eu estou falando isso? Principalmente para as meninas, apesar que eu sei que os meninos aqui estão muito abertos a essa conversa. Não deixem a história de vocês de lado. Lógico que sempre vai ter na humanidade a mulher do lado de um homem apoiando uma mulher, mas cada um tem a sua própria história. Então, o meu marido sempre vai ser o mestre Mão Branca, eu sempre vou ser a mestre de Itatiaia, e são pessoas distintas, apesar de ser um casal. Ele tem a trajetória dele, eu tenho a minha. Mas a gente tem um companheirismo imenso, que é o que fortalece tanto a nossa relação, que é difícil, poucas pessoas conseguem ter um apoio dentro de casa, de ter um companheiro, uma companheira que apoie, porque realmente o capoeirista, ele é fanático, vira uma doença, ele está lá, né, 48 horas por dia, né, não é nem 24 horas. E confesso que realmente para acompanhar a gente é difícil. Eu mesmo saí de BH, deixei meu filho de 7 anos lá. A mestra Roberta também deixou, né, os filhos também em outro local, assim como eu sei que vocês também se esforçaram para estar aqui. Então, como que eu vejo a capoeira de Minas Gerais? É uma capoeira nível bom, grandes mestres, de lá tem o mestre Dunga, mestre Mão Branca, mestre Reinaldo, o mestre Jacaré, que também foi mestre Mão Branca, lá. Mas eu vou abordar nessa minha história aqui. Cheguei em Minas como a esposa do mestre, então eu tive que ralar muito para mostrar por que eu tinha meu trabalho, por que eu tinha minha trajetória. E quando eu saí de São Paulo, eu deixei 6 academias. Aí eu tive uma aluna que falou assim, não, vai lá, professora, e a gente segura para vocês. Com um mês eu tinha perdido meu trabalho todo, né? Mas na realidade foi um pontapé, porque se não fosse esse vai lá, eu não teria recomeçado minha história. Então acredito que a gente é energia, como o mestre fala, capoeira é energia viva. Aonde a gente está, a gente vai carregando ela, independente. Meu mestre está agora em Miami, a energia está lá com ele. Eu estou segurando o trabalho na matriz, eu tenho um trabalho dentro de uma comunidade chamada Ventosa, que é uma comunidade carente, crianças que sofrem abusos, vocês sabem, né? A maior parte das comunidades no Brasil. E eu faço parte da Embaixada da Paz, da Maria Paula Fidalgo. Esse final de semana eu estava em Trancoso justamente por desenvolver esse trabalho. Durante anos eu desenvolvi trabalhos em projetos na Zona Leste de São Paulo, dei aula na X9 Paulistana, na Nenê de Vila Matilde, minha família toda envolvida com samba. E eu sempre busco estar incorporando isso. Mas por que eu estou falando para as meninas focarem na sua história? É importante cada dia, né? Como a mestra ali falou, né? Desde o dia que ela descobriu, o que fortaleceu ela foi esse movimento que a gente tem da capoeira. A gente é um quilombo, eu falo isso em todos os lugares que eu passo. Não dá para jogar capoeira sozinho, você pode fazer um solo, né, de exibido lá, entrar fazendo um solo, mas a gente precisa um do outro. Então a gente tem que reconhecer, olha o benefício, me fala uma outra luta que empodera tanto, que transforma tanto, que une tanto quanto a capoeira. Se perguntar para mim, mestra, você quer a capoeira nas Olimpíadas? Se for para perder isso aqui, eu não quero. Porque eu não vejo só o esporte na capoeira, sabe? A capoeira tem vários braços. Então se for para perder esse lado humano, que é o que diferencia a capoeira das demais lutas, eu prefiro que continue assim mesmo, né? Que as pessoas confundam com dança, com folclore, né? Chama a gente lá no dia do Saci, sei lá, da pernada. Então, eu acho que as meninas estão caminhando. A pergunta que foi feita para a mestra no início, né? Sobre, né, a dificuldade, né? Para ser uma mestra.
fico pensando, quando eu formei a mestra, eu lembro que eu comentei até com a mestra Janja, eu falei, pô, mestra, eu consegui. Aí ela falou assim pra mim, pô, Índia, agora vai ficar difícil. Eu falei, mestra, mas que dia que foi fácil? Nenhum. Minha primeira aula, meu primeiro mestre falou assim, essa porra não vai ficar um mês treinando. Porque eu vim do balé, eu vim da dança, era muito delicada. Então, a gente passa por esses questionamentos, por esses testes, se realmente a gente nasceu para fazer aquilo, se realmente a capoeira nos escolheu, né? Tem gente que fala, a capoeira me escolheu. Pode ter sido um encontro, né? Mas a gente tem que se descobrir ali naquele momento. Então, quando eu falo dessa maestria, se a gente parar para pensar que nem tinha mulher fazendo capoeira, olha como a gente está engatinhando nesse processo. Né? Se for ver assim, lá na época do mestre Bimba, que foi uma das primeiras mulheres que o mestre Bimba deu aula, as tijubinas que ficavam atrás cantando, né? Respondendo os coros, fazendo as participações em shows folclóricos, samba de roda, essas coisas, a mulher ela tem dado avanços, sim. Mas eu também reconheço que os homens também estão num processo de desconstrução, principalmente os mestres mais antigos. Para os mestres mais novos, os capoeiristas mais novos, eu acho que é até mais fácil, porque vocês estão pegando essa fase que está todo mundo mais paz e amor, todo mundo querendo, né, ter essa empatia pelo outro, pelo menos alguns, né? Então, eu vejo que os mestres mais antigos, que tinham a figura da mulher só como organizadoras de evento, coadjuvantes, para entrar para fazer um samba de roda, para entrar para fazer um maculelê, deve ter passado um filme na cabeça deles de como a mulher evoluiu nesse processo e a importância deles. Eu acho que por isso muitas mulheres lá atrás não conseguiram formar mestra, porque acho que de repente os mestres estavam esperando uma coisa que de repente eles não tinham noção que ela já estava ali dando o máximo dela dentro desse conceito todo de família, trabalho. Então acho que é um processo que a gente está construindo mutuamente, tanto o homem como a mulher. As pessoas sempre falam para mim assim, o que você acha de movimento feminino? Eu ajudo, mas eu não sou a favor de ficar o tempo inteiro fazendo só roda de mulher, porque eu acho que aí eu segrego. A partir do momento que eu falo assim, você não toca na minha roda, você não canta na minha roda, você não joga na minha roda, é só elas, você vai ter a mesma liberdade de fazer isso daqui a um mês. Montar uma roda só de homem, com toque de homem. Então, assim, a capoeira, ela é inclusiva. Então, a partir desse momento que a gente pressupõe negro, índio, branco, se forma esse quilombo, não tem como eu separar. Agora, eu acho que é legal um evento que você dá uma visibilidade, que você consegue mostrar o trabalho de uma mulher que está à frente de um grupo e os homens apoiando, porque esse momento de vocês é maravilhoso. Eu não posso reclamar. Dentro do meu grupo, eu tenho muito apoio dos meninos. Mas, infelizmente, eu sei de grupos que se uma mulher vai pegar um berimbau, o cara não deixa. E ela, às vezes, ela é formada, é uma contramestra, entendeu? É até engraçado, a gente que é mulher, a gente faz até piadinha, né? A gente pega um berimbau assim, o cara chega, às vezes, nada contra os fortão, viu, gente? Se tiver algum fortão que fica aí, não é bullying não, tá? Às vezes o cara chega fortão, assim, dobrado na roda, assim, você fala, nossa, o cara vai chegar, vai quebrar a roda. Aí você tá lá quietinha, tocando seu berimbau, o cara pergunta, tá cansada? Entende? Aí eu falo, tô assim, tô cansada de ver os caras fortão chegar e pedir o berimbau pra mim. Vai jogar filme, né? Chegou, dá uma alongada e joga. Então, a gente tem que ter esse cuidado, abordagem. Por que sempre pedir um berimbau para uma mulher? Porque sempre comprar um jogo de uma mulher. E isso não é porque a gente é mimizenta, não. É porque a coisa tá tão na cara dura, tão escancarada, que as pessoas não percebem. Mas a gente percebe isso, né? O mestre Tapuã, ele é muito parceiro nosso, eu até encontrei ele hoje no aeroporto. E aí ele brinca muito. Sempre quando entra uma mulher na roda, o mestre Tapuã fala assim, Índia Maria, ela vai dar meia ginga e vão comprar. E é batata. A mulher dá o AU, dá meia ginga, o cara compra. Aí ele fala, olha lá, eu falei, poxa, mas e tal. Mas a importância nossa nesse processo é cada passo que a gente dá. Né? Por isso que você ser a primeira formada é muito importante. Você é uma referência. Muitas de nós não tivemos referências de mestres.
Então, é uma evolução, elas têm para onde olhar. Eu também sou a primeira mestra formada do meu grupo. Infelizmente, os que vieram antes não conseguiram chegar, né, à graduação de mestra, mas tiveram a importância imensa, porque se elas não tivessem contribuído, participado, viajado, participando de eventos, a gente também não estaria aqui hoje. Então, eu acho que, para finalizar, gente, esse processo de maestria feminina, amanhã é vocês que estão chegando nele. E hoje em dia vocês conseguem ter espelhos, entendeu? Conseguem ter referências, a gente não tinha. Então vocês pensem nisso, valorizem a sua história, valorizem quem chegou primeiro, saibam a importância, como a mestra falou, você não é mestre, você está aprendendo a ser mestre. Então é um processo totalmente diferente. E a capoeira de Minas Gerais é muito legal. O pé sobra, viu lá, filha? Gente, obrigada. Eu queria uma salva de palmas para essas grandes mestres que a gente tem aqui. Agradecer, mestre Gata, pelo você estar aqui. Agradecer também, mestra Índia de Minas Gerais. Mestra Índia, minha amiga, minha mestra do meu grupo. Para mim é orgulho, ela sabe, eu falo. Mestra Felina, tamo junto. Obrigada, vou devolver aqui para a Calhana, que ela já está nervosinha. Eita, que coisa boa, né? Vamos lá? Fechar as luzes, a gente tem uma surpresinha. Ei, covarde, eu sou você. Eu te amo.